Se ela está num ambiente, vamos supor, vou trazer para cá, alguém que nasce numa casa onde tem muita provisão, uma casa próspera na área de finanças. O pai da pessoa é um empresário bem sucedido. Só que ele quebra. Ele abre outra empresa. Percebe? O empresário ele quebra, ele abre outra empresa. Ele vai quebrando e vai abrindo outra empresa. O filho dele vai pegando aquela carga, vai pegando aquela referência. E perceba, os filhos de empresário, dificilmente você vai ver um filho de empresário que não é empresário. Por quê? Você aprendeu do pai? Referência. Referência, o modelo. O cenário. Tá lá dentro dele, tá intrínseco nele. Ah, se der errado, eu faço de novo. Se der errado, eu vou fazer de novo. Agora, uma pessoa que nasce numa situação de escassez, para quebrar a escassez, é difícil. Porque a pessoa já é formada para trabalhar para alguém. Não dizendo que é errado você trabalhar para alguém. Mas eu nasci numa situação de escassez. Eu fiz faculdade, formação para trabalhar para alguém. Eu terminei a faculdade, ou seja, eu aprendi, desenvolvi talento, competência e habilidade para trabalhar para alguém, para gerar riqueza para alguém, para gerar resultado para alguém. E está limitado dentro daquele... Porque dentro da sociedade, né, que a gente vive, o Brasil, vou dizer algo aqui. O governo, né, a nossa vida não pode ser pautada pelo governo. O governo não tem que te oferecer tudo. O governo tem que te oferecer o básico, que é saneamento básico, segurança e educação e saúde. O resto é você que tem que correr atrás. Não espere que o governo vai te dar uma provisão, vai te dar uma porta, vai fazer isso. Não! Tá dando uma autoridade pro governo dizer para você até onde você chega. Qual é o teto da sua vida? É o que você acredita. Ou seja, tem pessoas que... Eu moro, né, numa comunidade. A maioria das pessoas da comunidade faz faculdade para trabalhar para alguém. Não faz faculdade para abrir uma empresa, para ir lá ser um empreendedor, para viajar o mundo. Não! Isso é o quê? Tá formado ali, porque o pai foi assim. O pai trabalha numa empresa, quer que o filho trabalhe na empresa. Pode perceber isso aí. O pai trabalha na empresa, forma um filho para trabalhar na empresa. Aí o filho do filho... Aí alguém tem que ser o outlier, né? O que fora, sai da linha para entrar e falar, não, eu vou romper isso aqui. Como foi o caso da minha irmã. Ela foi o nosso outlier. Ninguém fez faculdade. Primeiro foi ela. Aí já traz o que em mim. Opa, se ela conseguiu, eu consigo também. Aí eu fui na rasteira dela. É assim, alguém tem que romper. Vamos pro profético. Pérez, filho de Tamar, com Judá. Havia 2 no ventre. Um tentou sair e a mão volta, né? Que a parteira coloca um fiozinho, Gênesis 38. Coloca o fiozinho lá, escarlate, vermelho na mão e volta. Aí saiu... Como é que a mão volta do... Sei lá, cara. É milagre. Como é que... A mão sai do útero, rompe o útero, rompe a placenta, rompe a bolsa, né? Rompe a bolsa, né? E tá. Aí a mão tá lá. Aí a parteira vai, coloca a mão, coloca... Aí a mão volta. E quando volta, sai o outro. Pérez, que rompe. Ele que vai à frente. Aquele que muda a história. Tem outro também, né? Jabes. Tinha o nome de dor, né? Jabes é dor, né? Dor. O que ele faz com esse nome? Que é profético. O hebreu, quando coloca o nome no filho, o judeu, ele tá declarando destino. O pai, a gente vai entrar nisso aqui, o pai dá destino. O que ele faz? Não, minha mãe teve eu com muita dor, eu não vou ter mais vida de dor, não. Eu vou orar até que essa sentença da minha mãe, que é uma autoridade sobre mim, caia por terra e Deus me deu outro nome. E Deus não deu outro nome pra ele? É abençoado? Ou seja, tudo isso é um ambiente. E a nossa alma cria ambientes. A sua alma cria ambientes, pastor. A minha alma não vai criar ambientes. Porque é assim que ela quer se movimentar. Aí que entra a fé. A fé é rejeitar o ambiente e crer na palavra de Deus acima do ambiente. Um diagnóstico. Vai morrer. Aí a alma já cria o cenário, o caixão, a vela, as pessoas chorando. Aí você já entra em pânico. Aí vem a palavra. Não, vai morrer. Eu não vou morrer. Mas eu tô sentindo isso. E aí vai. É a luta da carne contra o espírito. O que você crê? O que você vai definir crer? É aquilo que você vai se alimentar. O que você tem que fazer? Jejua, cara. Mata essa alma. Sai desse cenário. Começa a ver o cenário de Deus. Vamos lá para a Bíblia de novo. Gênesis 17. 15 e 16. Há uma guerra, uma batalha e tal. Aí Abraão tá rico, tá milionário, tá abençoado nessa parte, mas tem um problema. O filho não nasce. Aí Deus aparece para ele lá em Gênesis 17. Fala pra ele, sai dessa tenda aí. Tá limitando a tua visão. Sai dessa tenda beduína aí. Olha pro céu. Estrela. Pá, pá, pá. Areia. Deus tá querendo construir o que nele? Cenário. Ele tá no cenário do quê? Ah, na minha casa só tem meu servo Eleazar. Ele que vai herdar? Ele faz essa pergunta para Deus. E Deus, não é o teu servo Eleazar. Vai nascer de ti. Mas ele tá preso naquele cenário. Aí Deus tem que ir no campo onde ninguém escapa de Deus, que é sonhos e visões, e levar ele no sonho e na visão para mostrar, esse é o teu cenário que a tua alma tá acusando você, mas eu tenho um cenário melhor. Eu tenho um cenário maior. Tem um cenário sobrenatural que não diz a respeito do que você tá vivendo hoje, mas do que você vai viver no futuro, se assim você crê. E aí Deus fala para ele, tá, as estrelas do céu, a areia da praia do mar, assim será a sua descendência. E é a verdade de Deus. E até hoje, quando renasce um cristão, quando alguém aceita Jesus, é uma estrela do céu, é uma areia do mar que está nascendo. É assim, né?
Aí as pessoas, elas precisam entender isso. Você forma a sua criança com palavras. Eu tenho a minha filha. Vamos supor, né? Vou dar um exemplo meu. Líder. Só que para eu chegar hoje nessa condição, eu tive que trabalhar muito. Eu tinha dificuldade com falar em câmera. Lembra o primeiro podcast? Dificuldade e tal. Porque era novo. Então, não fui preparado para isso. Então, perguntar algo importante, até você pegando esse gancho que você falou, de perguntar duas coisas que você já pode até responder. Você está falando que o problema é a alma, e a alma que é a ponte de ligar o espiritual do sobrenatural, e a grande dificuldade das pessoas é a alma ferida, e tem muitos líderes que nós falamos que está ferido na alma. Primeiro, qual é os maiores bloqueios na alma? Pergunta. E a segunda pergunta tem a ver com isso. Quando você começou o ministério pastoreando, você tinha esses bloqueios? Muitos. Crenças limitantes, aí já gera religiosidade. Crença limitante é religiosidade. Religiosidade. Você tem discernimento. Discernimento que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Discernimento. Mágoa, pastor. Rancor. Tem uma outra situação também. Tem muita gente que está, como diz o John Dewey, né, a isca de Satanás. Ele está magoado com o próprio Deus. Com Deus? Está magoado. Só que ele não aceita que ele está magoado com Deus. Ele está ferido com Deus. Porque ele criou uma expectativa. A expectativa é uma coisa terrível, cara. Mas também não dá para viver sem expectativa. Tem que dosar. Porque, querendo ou não, você cria expectativa nas pessoas. Então, se você estiver morto, que nem Jesus, você não criar expectativa em ninguém e saber que o homem é falho mesmo, vai errar com você, e na hora que ele errar, não vai nem te ferir. Não. Aí é um nível de maturidade, Jesus. Mas eu acho que com o homem é fácil, mas e com Deus? Porque a pessoa, vamos supor, você precisa entender a promessa de Deus também. Tem gente que não entende a promessa de Deus. Já viu, para analisar isso? É uma promessa. Tem que entender essa promessa. Se você não entender essa promessa, você vai ficar dando... Passa anos e anos e anos e anos, vai, mas a promessa não se cumpriu. Mas você entendeu a promessa de Deus? Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa recebe uma profetada, uma profecia, só que na realidade é uma profetada. Às vezes Deus tem uma obra de salvação, não para usar. Só que a pessoa quer que Deus usa. Ela vai guerrear a vida toda para Deus usar tal pessoa. Vou dar um exemplo. Às vezes um marido só veio para a igreja, já veio casado, já tem uma história. E o marido não quer converter. E não vai, não quer, não vai, não acontece. E Deus faz uma promessa, eu vou salvar. Aí a mulher vira missionária, vira pastora e vira isso e quer que o homem segue ela e quer. E às vezes a pessoa não tem um chamado. E Deus fala, não, filho, não tem um chamado, eu vou salvar. Aí fica frustrada com Deus. Aí a pessoa começa a ser o quê? Uma pessoa amargurada. Gera mágoa no coração da pessoa. E ela não desfruta de ver os outros ministérios crescendo. E passou. Isso é muito sério. Porque aí, pastor, vai gerar o quê? O prisma da alma. Lembra que você fala? A mente, ela só enxerga o que ela quer enxergar. Mas eu conheci, voltando nesse ponto, é muito importante, decepcionado com Deus, de uma mãe que perdeu o filho e até se afastou da igreja. Ela se decepcionou com Deus no sentido, porque Deus deixou. Entra nesse assunto aí forte. Então, irmãos, né, se muito calvinista ouvir isso aqui, herege! Nem é isso, você acha que eu sou herege? Vocês também são? Então, enfim. Deus, ele é Senhor. Ele é Senhor. Mas só que Deus não é um robô. Deus não é um robô. Sabe? É que assim, né? É difícil a gente aceitar a vontade de Deus quando a vontade de Deus não é a nossa. E a gente quer explicação para tudo. A nossa alma quer explicação para se sentir confortável. Então é bom você repetir isso aí. A nossa alma quer explicação de tudo para se sentir confortável, pastor. E explicar. Deus, me explica isso. Já parou para ver quanta gente quer saber? Por que tá acontecendo isso? Eu quero saber. E Deus, silêncio, tal. Quieto. Por quê? Porque nem tudo Deus vai te explicar. Você vai entender lá na frente. Jesus fala assim, o que eu falo agora vocês não entendem. O que eu faço agora vocês não entendem. Mas depois entenderão. Porque nessa chamada de Deus para tua vida, exige uma coisa. Fé. Fé é confiança. Mesmo quando o barco tá indo a pique, você tem que confiar. Mesmo quando o avião tá caindo, você tem que confiar. Essa história não é uma história que Deus vai te explicar todas as coisas. Mas você vai ter que confiar nele e saber que ele tá em todas as coisas. Em conseguir enxergar graça e misericórdia em todas as coisas é um desafio. Isso é fé. Fé. A mãe perdeu o filho. Às vezes ela tinha uma expectativa. Às vezes ela até tinha uma promessa. E o filho ouviu a voz de Deus, mas não quis. O que pode fazer? Deus é muito complicado, porque às vezes a gente acha que Deus está esmolando as coisas da gente e não tá, irmão. Deus é Senhor. Ele não precisa de nada para ser o que ele é. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Isso é profundo. Essa palavra que ele fala para Moisés tem um fundamento. Eu sou o que sou. Por quê? Porque ele é o que é. Sem ter nada ao redor dele, ele é. Sem ter anjo adorando ele, ele é. Sem ter alguém dizendo que ele é Deus, ele é. Sem ter alguém dizendo que ele é poderoso, ele é. Ele é.
A gente é o que é porque a gente tem circunstâncias ao nosso redor que dizem que nós somos. Eu sou pai porque eu tenho 2 filhos. Eu sou marido porque eu sou casado. Tenho uma esposa. Agora, se eu não tenho filho, não tenho esposa, eu não sou casado e não sou pai. Ou seja, o que eu sou é mediante as situações que estão ao meu redor. Agora, Deus é o que é sem situação alguma. Isso a gente tem que saber muito disso. Porque isso muda até a adoração, né? Muda até o relacionamento com Deus. E também, apóstolo, pegando esse gancho, só falando para algumas pessoas que você é muito... As pessoas perguntam para mim, né? Morreu uma pessoa, um pastor lá de Ribeirão Pires. Aí um pastor não era tão novo, mas também não era tão de idade. E aí o meu irmão perguntou, por que ele morreu? Não era um homem de Deus? Eu acho até estranha a pergunta dessa. Uhum. E eu falei assim, e onde está escrito na Bíblia que o homem de Deus não vai partir? É um pastor lá de Ribeirão Pires, um pastor de uma grande igreja. Eu falei assim, não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que o homem de Deus vai ser para sempre. Então a nossa visão é limitada. Eu quero só falar isso para você. Quando partiu, nós não sabemos por quê, nós temos que fazer como apóstolo, ter fé e confiança. Mas quando é um homem de Deus, principalmente uma mulher de Deus, um crente, nós sabemos para onde ele foi. Foi para a casa celestial. E um dia eu vou ir. Não sei quando. Eu vou, né? Eu não sei o apóstolo. Eu vou. Hoje. Um dia eu vou, não sei o apóstolo. Eu recebi pela fé o que ele fez. E eu guardo meu coração nisso. Mas, apóstolo, pegando esse gancho aí, ó que coisa tremenda. Meu irmão, eu queria que você falasse, depois que você não respondeu ainda, quais os principais bloqueios, que eu fiz a pergunta junto. Aí nós entramos Inveja, mágoa, ciúme, decepção com Deus, que já vai gerar tristeza. Ó, quer ver? Um texto que é claro e a gente não entende. Havia 2 discípulos indo para Emaús, sim ou não? Eles estavam com os olhos cheios de... A Bíblia diz que eles estavam com os olhos cheios de olhos, é alma, tá? Ali a tradução é alma. A alma totalmente carregada de tristeza. Estavam decepcionados. Eles viram Jesus manifestar a glória, viram sinais, prodígios e maravilhas extraordinários, e também viu Jesus padecer. Viu Jesus tomar uma surra, ficar sem pele, sangrou, espirrou sangue para tudo que é lado, e ele não fez nada. Um anjo não desceu, nada. Ele ficou lá como um cordeiro mudo. Foi ao matador, como estava escrito em Isaías 53. Ele foi. E eles não entenderam aquela parte. E o que aconteceu? Decepção. Tão decepcionados eles estavam que eles saíram das palavras de promessa e foram para Emaús. Sei lá fazer o quê? Talvez voltar para a vida antiga. E quem aparece no meio do caminho? O próprio. E começa com ele a tarde toda conversando com eles. Eles não percebem que é Jesus. Ele sente o coração queimar, mas não. Só vai perceber mesmo quando ele faz aquele sinal. Partir o pão. Quando parte o pão, os olhos dele se abrem. Aí é mais misericórdia, ainda mais graça. Ele estava com medo da gente. Vamos voltar para Jerusalém. É assim, quando a nossa alma está triste, pastor, a gente ouve e não recebe. Quando a gente está em depressão, o que é depressão? É um estado profundo de tristeza e desesperança. Eu estive em depressão quando meu irmão faleceu. Ele sabe da história. Eu ouvia profetas me ligavam, falavam do meu chamado, do meu ministério, do que Deus tinha para minha vida. Minha filha acabara de nascer, no mesmo dia. E eu com ela no braço, com palavras e promessas de Deus. Não conseguia sair daquele lugar. Porque a alma está triste. A alma está querendo uma palavra de consolo, está querendo um significado para aquilo que às vezes é mistério. É muito forte isso. Quer uma palavra de entendimento para trazer significado para a alma consolar. E qual que é o consolo que o Senhor me deu? O que são 30, 40 anos comparado com a eternidade? Ótimo. Né? Foi o que o Senhor falou comigo. E está nesse livro aqui. Tem uma parte desse livro. Daqui a pouco nós vamos comentar desse livro aqui. A palavra que o Senhor me deu foi Mateus capítulo 14 e capítulo 13. 5 pães e 2 peixes. Como você pode olhar a situação? Você que perdeu alguém muito jovem, você que perdeu alguém. Jesus, ele pegou 5 pães e 2 peixes, que era uma escassez, uma coisa muito pequena, olhou para Deus e agradeceu, e aquilo houve uma multiplicação porque ele agradeceu. Deus falou comigo. É muito profético. 5 pães e 2 peixes. Os 2 peixes são os meus pais. Os 5 pães são os meus irmãos. São 5. Eu posso olhar para a vida do meu irmão e reclamar, porque são só 24 anos, ou eu posso agradecer que foram 24 anos. A minha resposta vai fazer a vida dele se multiplicar dentro de mim, dentro do filho dele, dentro da minha mãe, dentro do meu pai. É uma resposta própria. Qual resposta você dá? Entendeu? É isso. Eu posso ficar a vida toda magoado, reclamando que foram só 24 anos, ou eu posso ficar a vida toda glorificando e agradecendo que ele me deu o privilégio de viver 24 anos com ele. E isso vai multiplicar a memória dele no meu interior. Foi ali que rompeu a... Pum! É verdade, Jesus. Aí veio, o que são 30, 40 ou 50 anos comparado com a eternidade? Onde não tem dor, onde não tem choro, onde a morte não terá mais lugar, onde não haverá mais separação da morte. Estaremos sempre e para sempre, sempre com Ele, com Jesus, cheirosão. Então isso é cura. Imagina eu pregar com o coração assim. Só vou falar, cantar testemunho, irmão. Minha mãe estava no processo de cura, a gente foi fazer uma campanha de milagres.
Aí a pastora dá a oportunidade pra dar o testemunho. Adivinha que testemunho que ela me dá? Da morte do meu irmão.